Olá pessoal, terceirão, tudo bem aí? A gente vai falar um pouquinho agora sobre a aula de Física B, tá? Na apostila 3 de vocês a gente vai falar sobre a aula 9. A gente ainda está falando sobre lentes. Na aula anterior a gente falou um pouquinho sobre o que são lentes convergentes e lentes divergentes. As lentes convergentes são aquelas que aproximam os raios de luz, principalmente usado em lupas, né? Agora as lentes divergentes não, geralmente elas são lentes utilizadas para o quê? Para aproximar imagens que estão muito distantes, geralmente utilizadas por pessoas míopes. Bom, nesse desenho que eu fiz aqui para vocês, a gente tem uma lente convergente. Como é que eu sei que ela é convergente? Porque as setas estão apontando para fora. Toda vez que as setas estão apontando para fora, aqui é uma lente convergente. Se as setas estivessem apontando para dentro, seriam lentes divergentes. Outra coisa importante falar é que aqui, nesse caso, ela é uma lente de bordas finas. O corpo dela é mais grosso do que as bordas. Mas aí a gente não precisa representar. Só pelas setas já é capaz. Aqui, pessoal, nessa parte, a gente vai trabalhar com as equações para determinar a distância, que tipo de lente que a gente está usando. E para isso a gente tem algumas denominações, tá ok? Bom, a gente tem a altura do objeto. Essa altura do objeto, geralmente, ela é determinada pela letra Y. Enquanto que a altura da imagem a gente usa Y', tá ok? Bom, a distância do foco até a lente a gente chama ela por F mesmo. E a distância do objeto até a lente a gente chama essa distância de P. Enquanto que a distância da imagem até a lente a gente chama de P', tá ok? Bom, algumas coisas importantes aí para a gente poder prestar atenção. Fiquem atentos aos sinais. Os sinais informam muita coisa. Por exemplo, o foco. Toda vez que o foco for positivo, pessoal, a gente está falando de uma lente convergente. Agora, se o foco der um valor negativo, estamos falando de uma lente divergente. Bom, o Y', toda vez que o Y' der um valor positivo, quer dizer que a gente está falando de uma imagem que ela é direita. Nesse caso aqui, por exemplo, é o oposto. Vocês viram que o objeto é uma seta apontando para cima. A imagem aqui, como ela ficou para baixo dessa linha pontilhada, ficou uma seta apontando para baixo. Então quer dizer que é uma imagem invertida. Se a gente fosse calcular esse Y' aqui, por exemplo, ele seria negativo. Tá ok? Bom, outra coisa importante, o P', né? Se esse P' der um valor positivo, vai acontecer o que aconteceu aqui. Essa imagem seria uma imagem, pessoal, real. Por quê? Porque essa imagem ela está do outro lado da lente, essa imagem pode ser projetada na parede. Se essa imagem, por algum motivo, se formasse aqui, no mesmo lado onde está o objeto, esse P', ele seria negativo. E o fato do P' ser negativo quer dizer que a imagem seria, então, virtual. Então vocês viram que todos esses sinais eles têm um significado. E isso é importante para determinar e para os exercícios que a gente vai fazer mais para frente. Então eu quero que vocês anotem aí no caderno de vocês. O que quer dizer o foco positivo, o foco negativo, o Y' positivo, negativo, P' também, tá ok? Depois eu quero uma foto dessa anotação aí no caderno de vocês, sem falta, ok? Bom, então para a gente poder praticar um pouquinho, eu vou pegar o exercício da apostila, ele está lá na página. Peraí, deixa eu acessar aqui. Aqui. Pronto, achei. Temos um exercício aí onde uma lente ela forma uma imagem, mas ele deu o grafo de como que fica a ampliação em relação a essa imagem de um objeto na frente dessa lente, tá? E aí tem algumas equações que é importante a gente lembrar. A gente tem essa daqui. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Essa é importante sempre a gente lembrar, pessoal, para a gente usar. Tem outra também que é legal. A é igual a Y' sobre Y, que é igual a menos P' sobre P, que é igual a F sobre F menos P. Essa equação aqui eu gosto de brincar que ela é uma equação mutante. Você pode pegar o pedaço dela que for mais interessante para vocês. Tá joia? Bom, mas professor, o que é o A? O A ele tem um nome bem bonitinho, se chama aumento linear transversal. Mas de maneira resumida, a pessoa está falando quantas vezes a imagem é maior ou menor que o objeto. Então, por exemplo, se você fez uma conta e o seu A, por acaso, der 2, ele está falando que a imagem é 2 vezes o tamanho do objeto.
Ah, professor, mas se o A por acaso der menos meio, quer dizer que a imagem é metade do tamanho do objeto, pessoal, e o menos indica que ela está invertida, que ela está de ponta cabeça, tá joia? Então essas são as informações que nós temos. No exercício ali, ele está mostrando pra gente o M, que quer dizer também a mesma coisa que o aumento linear transversal, só que em vez de ele usar o A, ele usou o M. Então a gente tem M é igual a menos P' sobre P. E ele quer saber qual vai ser essa imagem formada. Bom, vamos tentar resolver aí e ver o que acontece. A gente tem que a imagem, quando ele está numa distância de 6 centímetros. Então a gente vai olhando ali pelo gráfico, pessoal, quando o P for de 6 centímetros, a imagem ela vai estar levemente para cima dos 6. Então vamos considerar aí 0,625. Então quando a gente pode considerar o nosso P valendo 6, a nossa ampliação, né, que ele quer falando ali quantas vezes a imagem é maior que o objeto, nosso M é de 0,625, aproximadamente. Então a gente vai jogar isso nessa fórmula aqui. Então nós temos 0,625 é igual a menos P' sobre P, que vale 6. Então vamos ter essa multiplicação aí. Fazendo essa multiplicação, pessoal, a gente vai ter que o nosso P' vai ficar valendo menos 3,75. Ah, mas e aí, professor, o fato de ser negativo, o que quer dizer? Bom, esse fato de ser negativo, pessoal, já está informando para a gente que é uma imagem virtual, tá? Bom, se é uma imagem virtual, a letra B e a letra D estão fora, elas não servem mais. Tá, mas a gente precisa de mais informação, né? A gente precisa saber, por exemplo, o tipo da lente que a gente está utilizando, se é uma lente convergente ou se é uma lente divergente. Bom, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode usar aquela outra equação, pessoal. A gente usa 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', tá joia? Bom, com essa equação, a gente pode jogar na fórmula. A gente tem o P e tem o P'. Então, a gente tem 1 sobre F é igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre menos 3,75. Fazendo essa conta, pessoal, a gente vai ter que nosso foco vai dar um valor de menos 10 centímetros. O fato do foco de eu dar um valor negativo, pessoal, como a gente falou, trata-se de uma lente divergente. Vamos olhar as alternativas aqui para ver o que a gente tem. O fato de ser uma lente divergente, pessoal, quer dizer que ela só pode formar que tipo de imagem? Uma lente divergente, ela só pode formar uma imagem virtual, uma imagem direita e uma imagem menor. Essa é uma característica. Toda lente divergente só pode fornecer esse tipo de imagem. Então, por esse motivo, a alternativa correta é a letra A. Tá ok, pessoal? Não esqueça de deixar um like aí.